Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do GI Trend Talks. Eu sou Enéas Lemos, gerente de outsourcing, gerente global de outsourcing da GI Group Holding. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Customer Experience. E para isso, nós trouxemos aqui um parceiro de negócios fantástico, a 99. E para falar um pouco da 99, que aí todo mundo já sabe, porque já utilizou os veículos de mobilidade aqui em São Paulo, é muito comum, mas nas principais cidades do Brasil também. E hoje a gente está aqui com a presença do Júlio Filho, que é o Community Manager da 99. Esse app que eu tenho certeza que todo mundo conhece, todo mundo utiliza no dia a dia, principalmente nas grandes cidades. Então, Júlio, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Queria dar esse espaço aqui para você se apresentar, fique à vontade, fala um pouco aí da sua trajetória profissional. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui estar falando com os amigos da DI. Basicamente, minha vida foi área comercial, né? Então, transitei muito de executivo, de inside, sempre trabalhando também com pós-venda, então diversos nichos e produtos, mas de um tempo para cá, principalmente ali pela pandemia, eu comecei a voltar muito pela relação online, né? Isso me trouxe aberturas assim inimagináveis. Então, o life cycle do cliente, desde o início da captação até o fechamento, até um cross-selling, então eu comecei a ver isso como uma oportunidade muito grande para mim de mercado e comecei a fazer a famosa rampagem, né? Uhum. Então, da época da pandemia até aqui, eu passei por algumas empresas, mas aqui, assim, mais me conquistou e ainda sigo nela é na 99. E aí, falando específico da 99, eu entrei com food, eu era gerente de Inside Sales, então a gente fez a primeira leva, tínhamos um time muito grande, como cerca de 500 pessoas de BPO, para fazer todos os trâmites de lead, para subir cardápio, todo o life cycle do cliente até ele virar online e poder executar na nossa plataforma. E aí com as mudanças de mercado, né, a gente acabou saindo lá atrás do food, acabei migrando para uma parte de CX que era o que me faltava. Entender como é que eu posso, pós-venda, como é que eu posso fazer esse finalzinho do life cycle. Entender as dores, as CIs. E aí, com isso, eu entendi que a 99 preza muito pelo cliente, pela atitude, e a facilidade em fazer esses atendimentos com uma longa escala era BPO. Então, ali eu comecei a intensificar muito minha vida mais com BPO, né, depois do Insight. Então, acho que minha trajetória vem desde de ser uma BPO, né, onde eu já fiz os atendimentos, as vendas online, as vendas por telefone, e hoje atuando muito em cima disso, com as métricas e engajamentos nossos, né, com os nossos planejamentos, atuando junto com a BPO. E aí hoje, né, eu tô numa fase muito bacana aqui, que é a comunidade. Né, ela está um pouco em pauta no Brasil, né, a gente olha muito sobre comunidade, loyalty, a relação de como o Brasil está perpendurando nessa conexão com o cliente pós-venda, né? E como é que a gente pode fazer o famoso boca a boca, ou seja, pessoas que utilizam nossa ferramenta, pessoas que usam dos nossos serviços, fomentar para que outros usem da melhor forma. Então, loyalty hoje, para mim, é uma ascensão e, poxa, tô adorando trabalhar com isso, principalmente nessa relação de como fazer a conexão da 99 pela BPO. Por quê? É uma demanda muito grande, então a BPO acaba ajudando a gente nisso, então acho que minha trajetória é bem essa relação, vendas, pós, hoje loyalty e transitando sempre com as lideranças internas e agora também com BPO. Cara, que legal. Você falou uma palavra que eu gosto bastante, inclusive eu queria até explorar um pouquinho mais, que é a questão da comunidade, né? Na 99, os motoristas que fazem parte aí dessa comunidade, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, como é que é essa relação? Porque é uma relação, é um parceiro estratégico de negócios para a 99, é um cliente, é um fornecedor, e é um negócio assim, totalmente disruptivo ao mesmo tempo, né? Uhum. Que
que é um negócio que veio redesenhar toda uma estratégia de serviços de mobilidade, inclusive. Eu queria que você comentasse, assim, dentro da 99, essa relação, qual a importância dentro daquilo que é possível dizer, assim, das estratégias de engajamento também desse público. Sim. Hoje, nosso principal parceiro é o motorista, né, que a gente fala é o driver. Então, ele que nos conduz, ele que traz as melhores oportunidades do mercado, ele que traz os melhores insights, né? Quando a gente olha a relação de mercado, é por eles que nós vamos acabar brigando com a concorrência, né? Então, hoje, ele é muito específico e muito particular para a gente. Então, ele já passou, logicamente, desde o início da 99, né? Já foi um cliente, já foi um stakeholder, já foi tudo as palavras que a gente pode colocar aqui, mas hoje o que mais enaltece é parceria. Então, ele é o nosso parceiro fiel. E aí é bacana quando a gente fala de motorista, porque a gente entende que o momento do driver, ele vai andar em várias circunstâncias, em várias situações da vida dele. Então, ele pode ser um CLT que utiliza o aplicativo para ganhar uma renda extra. Hoje nós temos motoristas que utilizam a 99 para sua própria renda e única e exclusivamente a 99. Nós temos motoristas que alugam os próprios carros para outras pessoas. Então, a gente tem casos que o motorista ele consegue fazer a sua frota e acaba fazendo esse aluguel um pouco mais barato e um pouco mais com facilidades, né? Uhum. Logicamente que a gente tem as parcerias com as locadoras, mas a gente vê esses movimentos também, né? Inclusive, sempre que eu pego um 99, eu viro um entrevistador, né? Então, eu acabo perguntando o que você faz. E esses dias eu peguei um motorista, inclusive com um carro muito bonito, e eu sempre elogio, né? Quando realmente é necessário ali, né? Faz sentido pro cara. Ele comentou, esse aqui é o meu ganha-pão, mas eu tenho mais 3 carros um pouco menores, onde eu alugo para amigos e eles fazem o trabalho deles. Então, hoje, o principal parceiro nosso é o motorista, é o driver. Então, o que a gente tem como meta? Deixar a vida dele cada vez mais fácil. Para quê? Para que ele utilize sempre o nosso carro, o nosso aplicativo, né, a nossa marca. Então, hoje eu diria para você que é o nosso principal parceiro. Legal. É interessante isso que você está comentando, porque essa semana eu peguei, né, um veículo, e um veículo super novo, e aí eu confesso que eu não conheço de carro, mas era um carro bem tecnológico até, e aí é natural, a gente acaba conversando também com os motoristas, né, e você pergunta um pouquinho, e uma coisa que era muito interessante é que era um cara muito entusiasmado com o carro, com a questão de ser motorista, com a questão de se conectar também com as pessoas, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito bacana. E eu sei também que a 99 também tem essas estratégias também de, justamente por olhar o motorista como um cliente parceiro, como uma pessoa que ajuda a transformar e alavancar os negócios, assim, a fomentar também que eles consigam também se desenvolver, né, exercendo essa atividade. Como você falou, às vezes é um motorista que usa para complementar a renda, é outro que vive só disso, outro que conseguiu expandir e tudo mais, né, mas existe também essa parceria, né, para ajudar a profissionalizar também esses motoristas, né. Com toda certeza. E por conta disso, vocês também estão espalhados, né, com localidades físicas, tem várias estratégias também de aproximação com essa comunidade, né? Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, Júlio, mas também, ao mesmo tempo, eu queria também depois mover para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia. Claro. Né? As tecnologias mais importantes que você enxerga dentro desse segmento, né? Para alavancar e melhorar essa experiência com o cliente, né? Transformar essa experiência numa experiência que é prazerosa e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que do primeiro ponto, essa parte do entusiasmo é bacana porque tanto quando nós da 99 viajamos assim, eu digo porque todo mundo executa a mesma coisa, sabe? Seja férias ou a trabalho, a gente sempre bate o papo com o motorista. É meio que de praxe, sabe?
E os mesmos entusiasmos daqui de São Paulo são os mesmos, por exemplo, de Goiânia, onde a gente estava agora de pouco, sabe? Última visita que a gente fez em time, em loco. Logicamente que mudam algumas sensações, mudam a regionalidade, e aí essa regionalidade que a gente acaba utilizando para aproximar com o cliente. Então, acho que isso é super importante, né? Não é uma estratégia, como eu posso dizer, nova, revolucionária, mas é regionalizar, né? Você entender o que aquele motorista naquela região ele tem. Aqui em São Paulo, o movimento é diferente, né? Então, a gente percebe também uma questão muito de motoristas que são super formados, né? Exerceram carreiras em grandes empresas e hoje preferem fazer um aplicativo por gostar. E aí, acho que só terminando o ponto da conectividade com pessoas, né? Tem um caso que, inclusive, um motorista, e aí lá da minha cidade, né, de Sorocaba, inclusive um amigo em particular também, ele começou como carro de aplicativo, só que de tanto ele conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir aqueles desabafos, ele fez psicanálise. Que legal. Então, tanto que o cartão dele, né, tem o nome dele, psicanálise, e um carrinho do lado. Então, o aplicativo, nesse sentido, mudou a vida dele. Não somente na questão financeira, mas também trazer uma questão de propósito. Então, eu acho que esses pontos são legais, essas conexões que a gente vai vendo, e dentro da comunidade, né, já fazendo o link, a gente vê muito isso. Né? Então, hoje a gente utiliza a comunidade para estar próximo do motorista. E aí, como é que a gente consegue ficar próximo do motorista, sendo que a rotina deles também é um pouco exaustiva, né? Alguns ficam 8 horas, que é o limite, né? Mas ali sentados e tudo mais. E como é que a gente conversa com eles? Aí entra a relação da tecnologia. Né? Então, hoje a gente utiliza ferramentas para aproximar a conexão de alguma forma e passar algumas informações também para eles. Né? Então, a 99 nesse sentido é bem dinâmica e acompanha muito o movimento. Então, a gente tem muito Focus Group, por exemplo. A gente vai implementar alguma coisa, alguma conexão, a gente faz esse Focus Group e entende se funciona ou não. Se não funciona, onde a gente pode recalibrar? Ah, tá funcionando? Poxa, mas o que a gente pode fazer de melhor? Então, acho que a tecnologia ela está muito voltada para que a gente tenha mais feedbacks e consiga fazer a vida dele mais fácil. E também com relação a, quando a gente fala da comunidade, né? E aí as pessoas que tratam dessa comunidade, né? Os nossos analistas, o nosso time, é de extrema importância. Porque eu preciso ter hoje as informações cada vez mais rápidas. Né? Então, eu não posso ter um relatório, sei lá, que a gente espera uma semana para ficar pronto. Não, eu tenho que estar aqui, ó. Tenho que saber o que está acontecendo naquela região. Ah, tô com um gap no aplicativo. Preciso resolver para ontem. Se eu não fizer essas ações voltadas para isso, eu vou perder o quê? Meu mercado, o meu motorista vai ficar bravo comigo, ele vai me largar. E é funcional. Né? Se a gente está insatisfeito com alguma coisa, por mais que a gente seja tão parceiro, acaba trazendo, porque ali é o benefício, é o dia a dia dele, né? Então, se ele perde um dia de corrida, ele está perdendo um dia de trabalho. Então, a gente tem que ficar muito atento. E aí, as tecnologias, até por nós sermos uma empresa data-driven e a correlação, né? A gente faz parte do grupo Didi, que é a segunda maior startup do mundo, né? É uma startup de mobilidade gigantesca da China. É voltado à tecnologia, 100%. Nós temos os nossos valores, que isso é super importante, a gente segue. Mas a tecnologia acho que é o principal ponto para a gente chegar perto desse cara. Como é que a gente pode ali abraçá-lo virtualmente, sabe? Então acho que isso que traz para a gente muitas conexões e os dados. O negócio de vocês não existe sem um aparato tecnológico muito forte. Com certeza. E uma coisa que eu sempre percebo é que esse aparato tecnológico, ele é tão robusto e tão poderoso que ele consegue te trazer a informação cirurgicamente daquilo que você precisa atuar rapidamente. Porque quando a gente trabalha com comunidade, né, uma das coisas mais importantes é como saber exatamente aquilo que eu preciso saber para atuar com velocidade de maneira simples e rápida. Acho que esse é o segredo, né? Perfeito. Então, quando você percebe, você tem uma série de algoritmos, como você comentou, uma empresa totalmente data-driven, que junta ali, está lendo uma série de informações da rede, né, que está funcionando ali em tempo real, e aí você começa a perceber e ter insights,
e aí utilizar essa capacidade da comunidade, e eu sei que vocês têm ali parceiros estratégicos também que ajudam a propagar essa informação de maneira muito rápida, né? Justamente para que você tenha essa velocidade. Não dá para ter uma tecnologia muito robusta sem ter ali aquela capacidade da tecnologia conversacional para você espalhar a informação muito rapidamente. Sim. Não é? Acho que isso faz parte um pouco do dia a dia de vocês. Eu queria também te perguntar, Júlio, assim, nós somos parceiros, né, como Sim. empresa, a GI Group atua aí como parceiro de negócios também para a 99. De acordo com os desafios que a 99 tem, em que momento, né, e qual a importância que vocês enxergam com relação a essa parceria com as empresas de BPO, né, parceiros que têm enfim, quais são os diferenciais importantes que vocês avaliam, como é que vocês escolhem esse parceiro estratégico que ajuda aí a alavancar um negócio tão complexo como a 99? Perfeito. Na minha visão, e aí até compartilhando também com o time, acho que o primeiro preceito é a conectividade com os valores, né? Então, a 99 preza muito por isso, e aí nunca vou deixar de falar que um dos pontos que hoje eu sigo na 99 é por isso, sabe? Os valores, eles são bem enraizados. Então, acaba expurgando quem realmente não tem conectividade com isso. Então, acho que o primeiro ponto é a gente procurar empresas que seguem essa filosofia, que tenham essa conectividade e que também consigam ter esse raciocínio de virada de chave muito rápido. Porque a minha estratégia, por exemplo, no primeiro trimestre é um exemplo. Na segunda pode ser outra. E aí o quanto ágil a BPO ela tem que ser para se aprimorar junto com a gente. E aí temos diversos casos sobre isso, né? Acho que até em alguns pontos de reunião a gente conversa muito com a Jai e fala, olha, a gente vai ter que fazer uma mudança aqui. E é bacana que agora ninguém pergunta mais de novo, não, falando, não, já vamos então, já bora lá, vamos para cima. Então acho que isso é uma parte de conexão. E a outra, que né, eu já tenho uma vasta experiência, é acompanhamento de dados. O quanto essas BPOs dentro do nosso trabalho nos ajudam a fazer essa cobrança. Né? Porque assim, o que diferencia? A gente sabe que a BPO ela vai fazer toda a contratação, vai fazer toda a análise, os pagamentos, perfeito. Só que o quão é importante e o quão ela sabe fazer a execução de acompanhamento de dados, de dar feedbacks, de estar literalmente na ponta e trazer isso pra gente. Porque às vezes eu vou dar um top-down de alguma estratégia, mas eu posso não estar alinhado com a frente. Então, o quanto a BPO consegue me trazer isso? Então, acho que são esses pontos que a gente acaba entendendo que facilita, e as BPOs hoje que estão dentro da 99 executam muito bem. Né? Então, acho que eu tenho um ponto, por exemplo, muito bacana da DI, que é a transição de carreira. Eles toparam super, então tem pessoas que atuam dentro da Casa 99 fazendo apenas atendimento de motorista, e eles compraram a nossa ideia de quem for muito bem, fazer a correlação de comunidade, fazer essa mudança, né? Qualquer ponto que a gente tem ali com relação à conexão dos nossos, a gente chama ACEs, os nossos analistas, a BPO também, vocês já estão muito aptos a colocar um curso ali, ó, a gente precisa fazer um treinamento sobre como se portar numa reunião. Então, acho que isso é super importante, sabe? Essas conexões, essa agilidade, esse pensamento para frente, acho que isso ajuda com que o negócio como um todo ele evolua, sabe? Que é o que está acontecendo no momento. Via de regra, é importante isso que você está comentando, porque a gente percebe até nas nossas reuniões internas, e aí às vezes, invariavelmente, o tema é 99, né? E aí, nessas conversas, a gente começa a, de repente, estar discutindo e preocupados, não só aquelas pessoas que estão invariavelmente ali dedicadas a esse projeto, mas assim, isso extrapola esse time. Então, de repente, a gente está num momento ali de brainstorming interno, discutindo uma situação que aconteceu, um caso interessante, e aí todo mundo acaba dando
pitacos também, e isso é legal porque é uma troca muito poderosa que leva ali, de repente, o Rafael, que é o nosso gestor responsável ali, o Jansen também, a trazer outras contribuições que juntos ajudaram a eles terem também aqueles insights, né? Então, acho que é um pouco dessa mistura que acontece dentro de casa, um pouco também, aliás, não vou dizer nem um pouco, mas muito daquilo, né, dos insights que o pessoal que trabalha nas casas, por exemplo, que está ali no contato com o motorista parceiro, que está trazendo as dores, as dificuldades, e de repente, como você falou, às vezes uma demanda top-down, quando chega na ponta, fala, opa, pera, a gente vai ter que mudar alguma coisa desse plano aqui, porque eu estou percebendo alguma coisa diferente. E a gente sempre percebeu essa troca, né, que é muito, muito interessante entre as empresas, porque a impressão que dá é que, assim, existe uma correlação e dependência entre as empresas, aliás, entre todo mundo desse ecossistema para fazer essa coisa funcionar. Sim. E é muito interessante que está funcionando bem. Em termos, assim, Júlio, de desafios, né, assim, coisas que tem feito a área, né, de customer experience, né, e dos desafios da comunidade, assim, o que você enxerga que vai acontecer, ou que já está acontecendo, mas num nível ainda bastante inicial, e que é importante aí tá na pauta, aí no olhar de todo mundo que está envolvido dentro desse segmento. Até como eu comentei no início aqui do nosso podcast, comunidade está muito latente no Brasil, né? Então a gente vê as pessoas, as empresas apostando muito nesse pós-venda, né? Nesse boca a boca, nesse loyalty, classificação de loyalty. Então, dentro, por exemplo, da 99, a gente já está expandindo para outros produtos, serviços da 99, né? Então a gente tem a comunidade 4 rodas, agora nós temos a comunidade 2 rodas, né? Que são os motoristas que fazem tanto o ride-hailing, né? Que a gente brinca que é o mototáxi, né? Dos antigos, e também o delivery, a entrega, né? E conforme o food for entrando, a gente vai ter também a entrega do 99 Food. Então, assim, é uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva onde o que eu vejo num modo geral é onde você vai captar o seu insumo principal. É a tua ouvidoria, o teu saque. Então, eu não vou esperar esse cara ter um problema para trazer um insight. Eu vou atrás dele. Regionalizado, com tecnologias. E aí, essas tecnologias, algumas conseguem fazer uma captação em grande escala. Então, eu consigo entender o que está acontecendo, qual é o movimento naquela cidade em específico e fazer o ajuste. Porque hoje, o mercado, qualquer share que você pede, é muito difícil você reconquistar. Então, eu diria que a parceria, quando a gente fala de uma comunidade, quando a gente fala do nosso ponto específico, ele utilizar 100% a nossa plataforma. Né? A gente sabe que tem hoje motoristas que são do app, e tá tudo bem, mas o quanto eu for mais parceiro, o quanto a gente conseguir regionalizar, e aí eu acho que o ponto importante da comunidade não sou eu, Júlio, que estou ali defendendo a 99. É o motorista parceiro que já corre com a gente há muito tempo, que já tem ali as suas 5 estrelinhas, ele vai passar os ensinamentos dele para motoristas novos. Então, aonde ele vai conseguir mais corridas, aonde é um setor de segurança, aonde é aquele bairro que ele tem que tomar cuidado, qual é o posto muitas vezes que está com uma gasolina mais barata, qual é o lugar que ele pode parar para ir ao banheiro, enfim, são coisas que eu não tenho conhecimento. Né? Logicamente que hoje a gente tem, né, por entender, mas veio deles. Então eu acho que assim, o futuro da comunidade o seu insumo ali, básico, estratégico, tá ali, tá nessa ponta. É o cara que defende a tua empresa, que trabalha ali com você, que é um parceiro, ajudar essas pessoas e essas pessoas trazendo para você. E a informação de mercado, informação de concorrente. Então, acho que a essência da comunidade é isso, cara. Você trazer o seu ponto ali de insight para você poder tomar decisões. E eu já vi
grandes decisões que já estavam preparadas serem alteradas por esse insight que está vindo da ponta. Isso é muito legal. E aí entra o papel também da BPO. Porque eles têm que estar ali dentro da operação preparados para cada start falar, isso aqui é importante. Vem aqui, vou jogar para o meu supervisor, vou jogar para uma apresentação, eu vou falar o que está acontecendo aqui em específico. E aí dá um guia pra gente. Então a gente consegue ter rotina, a gente consegue ter apresentações mais efetivas, a gente consegue ter ações mais efetivas, campanhas. Então, para mim, no modo geral, é o insight do cara ali que realmente está no dia a dia e é o que vai fazer com que a gente melhore. E se a gente conseguir melhorar, ele melhora também. Então, acho que esse é o sentido da comunidade no modo geral. E no final das contas, você percebe que quando essa relação está muito bem azeitada, o que eu quero dizer com isso? O motorista parceiro, ele tem a consciência desse papel de disseminar comunicação correta, de trazer os feedbacks também para a 99, de ajudar os outros motoristas também da rede, como aquilo que você comentou, com dicas simples, né, para quem está começando. Isso demonstra que a coisa está funcionando como um todo. Porque, assim, naturalmente, quando uma empresa está entrando no mercado, não é o caso da 99, mas você está injetando ali investimento, injetando em propaganda, em disseminar conhecimento, engajar pessoas e tudo mais. Quando isso começa a naturalmente gerar como se fosse uma engrenagem ali de um motor totalmente azeitado, aí a gente percebe que a coisa está funcionando realmente muito bem, né? A coisa começa a estar indo aí para um caminho saudável dentro dessa relação, sim, que é importante, porque é um ecossistema, efetivamente, né? Assim, o motorista parceiro, ele precisa de uma plataforma tecnológica que entregue para ele clientes que possam ser atendidos. Ao mesmo tempo, a 99 precisa também dessa força de motoristas que consigam atender. Então, esse ecossistema, ele se retroalimenta. Isso é uma coisa muito bacana. Perfeito. E aí eu queria explorar um pouco também, Júlio, contigo, assim, como é que está o Brasil em relação a outros países, ou seja, tem alguma coisa acontecendo, que está acontecendo em outros países e que eventualmente não acontece aqui, seja em termos de tecnologia, seja em termos de abordagem estratégica ou legislação? Como é que estamos aí em relação à primeira região, né, que é mais fácil ter informação do que acontece na Argentina, na Sim. Colômbia, enfim, mas em termos globais, assim, como é que está o Brasil posicionado com relação a esse mercado? Eu diria que para a mobilidade, em relação à tecnologia, a gente está muito bem. Lógico que assim, né, quando a gente vai comparar Brasil e China, é muito complicado, porque a China está alguns anos à frente na mobilidade, né? Então ela já utiliza carros, até, né, tem bastante matéria sobre isso, carros que não tem motorista em algumas regiões, né? E aí, logicamente, a mobilidade urbana, ela também depende de como está a cidade, as ruas, enfim. Então, as cidades que estão mais tecnológicas, que têm um ambiente melhor, poxa, você já tem carros sem o motorista, né? Só para o robô. Você já tem entrega de alimento para o robô também. Então, tirando, vamos dizer aí, a China e algumas partes até dos Estados Unidos que a gente já viu, né, que tem o Tesla, alguns pontos desse, o Brasil está muito bem. E quando a gente fala de comunidade, hoje, eu vou comparar com o processo Didi, né, porque a gente é global, né, a gente está em uma boa parte da América Latina, né, inclusive fora, quem for utilizar é o Didi, né, você abaixa lá o Didi Car, então você pode utilizar. A gente está muito mais à frente. Algumas partes de tecnologia de entrada ou de ajustes lá na ponta, pode ser que, pela quantidade hoje que a gente tem, pelo volume que a gente tem de comunidade, a gente não conseguiu executar ainda. Por quê? Essas tecnologias foram treinadas ou também executadas em países a partir do início. Então, quando deu certo, a gente já estava ali com uma quantidade muito grande. Então, para você parar e colocar, é complicado. Então, agora que algumas tecnologias dentro
Aí de execução mais estratégica, né? Em outros países latam já estão super bem, aí sim agora a gente já consegue colocar aqui pra gente. E aí falando até mesmo sobre, quando a gente fala sobre a relação de insights, o Brasil ele proporciona muito mais. O povo brasileiro é totalmente diferente de qualquer outro lugar, né? Então você tem mais conversa, você tem mais flexibilidade, você tem mais ajustes, né? E por muitas vezes, países mais assim da América Latina, você tem ainda um pouco de trava para ser compartilhado, enfim, porque tem alguns países que muitas vezes utilizam até mais o Didi, né? Eles são até mais envolventes com a própria plataforma do que a concorrência. Mas a reciprocidade brasileira ainda é melhor. Então, em termos de tecnologia, a gente está bem. E aí, como eu comentei, né, a gente tem as mesmas, mas implementações em um pouco de tempos espaçados, mas não deixa de ter as mesmas. Com relação até treinamento, vamos comentar sobre a própria BPO. A gente está à frente também, né? Isso acho que é um ponto positivo. E aí, como eu comentei, acho que tecnologia, ninguém ganha da China por enquanto. Mas quem sabe, né? A gente consegue chegar lá um dia ajustando... Temos a nossa criatividade que meio que ajuda a compensar também. É isso, né? cara. O jeitinho brasileiro, ele tá em todos os lugares. Desde ali da ponta até o final, cara. Sem erros. Você comentou uma coisa que me chamou bastante atenção, porque é um caminho natural de evolução, que é justamente nesse futuro. Eu não sei exatamente quando isso vai acontecer no Brasil, eu acredito que muito depois de países como China, Estados Unidos ou Japão, por exemplo, que é a questão do carro sem motorista, de uma forma ampla e segura. E isso coloca também um certo desconforto na questão do relacionamento com os motoristas parceiros. Inclusive, acredito que nesses países já existe uma preocupação dessa comunidade com relação assim, até que ponto isso vai evoluir e aonde que vai haver uma coexistência, né? Porque eu acredito que, de alguma maneira, ou em certa medida, sempre vai precisar também do motorista. Talvez não sempre, mas por um bom momento isso ainda é necessário, né? E já que o tema aqui é essa questão do Customer Experience, né? Como é que a 99 está lidando com essa relação, né? Porque aqui ainda não é uma questão que é muito presente, mas vendo aí a movimentação, né, de outros países, em algum momento isso vira uma questão também, sim, né? Sim. E como coexistir, né, com essa comunidade num futuro aí onde haverão muitos carros autônomos. Sim. Eu acho que a partir do princípio, quando a gente pensa, né, dos carros autônomos, muitas vezes para até cobrir alguns gaps que hoje a gente acaba vendo e também em comum com os insights que a gente recebe da comunidade, que são corridas curtas. As corridas curtas, às vezes, elas podem também prejudicar um pouco o motorista por relação de onde ele está, para onde ele vai. Muitas vezes são tempos e valores pequenos, que hoje eles têm esse entendimento do que compensa e o que não compensa. Então, esses insights, propriamente ditos, para a gente hoje, quando a gente fala de Customer Experience, a gente utiliza muito para ver o que a gente precisa melhorar de pagamento, o que a gente precisa fazer para que ele tenha mais conforto e ele também tenha o seu valor monetário maior. Então, tem toda uma correlação. E aí, mais partindo para essa parte tecnológica, eu vejo muito nessa função, né? Então, poxa, eu preciso ir do ponto A a um ponto B, só que é 5 minutinhos. Um exemplo, tá? Tem dificuldade, às vezes eu vou tirar o motorista, ele pode pegar uma corrida maior, que pode ser mais benéfica para ele, eu vou ter um carro ali que só faz aquela reta, aquela curva, sabe? A gente pega a Paulista, por exemplo, né? De uma ponta a outra, você tem uma grande quantidade de km ali, né? Se a gente pega ali da entrada até o final dela. Então, vamos imaginar, poxa, para transitar só ali, por que não? Mas, assim, são coisas que acredito muito que vai demorar, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de mobilidade, até pelas dificuldades das ruas, enfim, a gente ainda não tem uma tecnologia tão boa para isso, né? Tirando do carro.
Mas eu vejo nesse sentido, acho que é tapar gaps que hoje os motoristas acabam sentindo não tão bem para fazer, sabe? Entendi. Já existe alguns questionamentos aí da comunidade com relação a isso, aí mais por curiosidade, assim, não se fala muito sobre isso no Brasil, é uma coisa que é tão tecnológica que nem parece que vai chegar aqui em algum momento. Por enquanto, foi até um movimento, assim, já falando de tecnologia também, que teve alguns insights sobre os carros elétricos. Então, quando a gente começou a colocar muito EV, a gente sentiu um certo bloqueio, né? Uhum. Porque o brasileiro sempre foi apaixonado por carro, né? Então já vem desde aquela época, né, do Maverick, Opala, que, né, tem aquela relação do carburado. Então, você colocar algo elétrico, a grande maioria já ficou, poxa, o que que é isso? E a adaptabilidade também do brasileiro é muito importante, é muito boa. Então, quando a gente... e aí eu tô tentando usar o mesmo tema, porque lá pro futuro com certeza vai ter. Uhum. Mas de alguma forma o brasileiro vai se adaptar. Porque no EV, hoje, você já tem a categoria ali, né, de o elétrico dentro do aplicativo. E quando você entra, se você faz uma perguntinha, você fala, poxa, esse carro é bom? Cara, ele vai falar o trajeto inteiro só benefícios. Eu não peguei um motorista dentro de um carro elétrico que não falou bem do carro. Então, acho que é adaptabilidade. Eu tenho certeza que se um futuro, eu acredito que está longe, acontecer, de alguma forma isso vai ser adaptável, sem problemas algum. Assim, eu vejo a comunidade, os motoristas brasileiros, eles são muito intensos, então eles sempre procuram um modo também de melhorar e, se tiver algum problema, sair desse problema, sabe? E aí eu trouxe o EV mais para ter essa correlação. Não, mas faz sentido, porque assim, é um salto tecnológico, né? E quando a gente começou a perceber essa mudança, né, nos carros, honestamente, eu não acreditava muito. Eu achei que somente os carros top de linha que ia ter essa motorização elétrica, e de repente isso pulverizou, né? Sim. Claro que com muito investimento da indústria chinesa aqui no Brasil, mas a gente percebe que tem carros de entrada elétricos. Sim. Então isso permite o acesso, que é muito interessante aí inclusive para motoristas, né, da 99. Então isso é uma coisa muito bacana. E acho que também, já para a gente começar a se dirigir aqui pro final, Júlio, muito bacana aqui a nossa conversa, estou aprendendo algumas coisas aqui, até que eu nem sabia até agora. Uma coisa que sempre me chama a atenção na 99 é o quanto vocês estão muito preocupados e acompanhando ali muito no detalhe os indicadores de negócios que vocês têm, né? Os OKRs, né? Sim. E é uma coisa que já foi muito disseminada dentro da 99. E isso casa totalmente com o fato de ser uma empresa digital, né? Muito tecnológica, né? É isso mesmo, assim, quem está dentro da 99 realmente tem essa experiência que a gente está percebendo aqui. Por exemplo, eu tenho um olhar de fora, embora a gente tenha uma relação entre empresas, mas eu olho mais um pouquinho de fora. Assim, como é que é essa experiência das novas pessoas que entram ali dentro da 99 para trabalhar e tem que se adaptar dentro desse mundo totalmente mapeado em indicadores e OKRs, as dinâmicas? Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente. Legal. Inclusive a gente brinca muito lá na 99 que um ano de 99 vale 3. Então eu tô com 12. Tá? Então existe muito isso. Por quê? E está sendo uma grande escola para mim. No sentido de todas as oportunidades, todos os pontos de estratégia, a gente consegue fazer com que, em algum momento, isso se torne um OKR. E aí é importante a gente fazer o OKR pautado nas alavancas. Ou seja, eu tenho que chegar no objetivo, que é esse OKR, mas quais são os milestones, quais são as oportunidades ali que eu tenho que executar para que eu alcance esse OKR. Então eu não posso criar um OKR da minha cabeça e falar, eu vou executar esse,
jogar algo qualitativo. Eu fiz isso e me rendeu isso aqui. Ótimo. Não. É pautado com uma estratégia. E aí, como a gente tem vários times, sempre um OKR vai estar conectado com um time parceiro. Então, por exemplo, hoje, como o CX, nós prestamos serviços para a parte de operação da 99. Né? Então, é um trabalho interno em conjunto. Então, nós temos OKRs super idênticos para que a gente faça esse acompanhamento e todo mundo trabalhe na mesma vértice. E aí, eu vou desenhar esse OKR, vou trazer os milestones e as alavancas, e dentro deles tem os KPIs que eu vou alavancar o meu OKR, né, o meu milestone, e que isso vai chegar no OKR final. Então, essa parte de fazer o destrinchar é muito importante, porque a gente vai, no fim do ano, a gente sempre faz as nossas reciclagens, até no meio do ano também, entender se o caminho que eu estou levando faz sentido, como é que estão os números. Está muito longe da minha realidade ou para eu bater uma meta, então eu preciso rever. Passei muito, preciso rever também. Então, essa parte de OKR, para a gente, é super importante, e os números, eles são contados nas vírgulas. E se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal, ou seja, chegando ou não na meta, eu tenho que ter as minhas alavancas do porquê. Não pode ser sorte. Eu tenho que ter os meus motivos. E aí, o ponto importante e aí acho que volta lá da primeira pergunta também, que é legal fazer a conexão, o quanto a BPO vai estar comprada em seguir os OKRs que eu estou colocando. Isso é muito importante. Porque se você não tiver um parceiro que entende as necessidades, porque o OKR é uma estratégia muito legal para quem tem que se transformar com muita frequência e buscar novos objetivos a cada período, a cada ciclo de tempo. Uhum. E se o teu parceiro de negócio da BPO não consegue entender isso, e pior, fica muitas vezes magoado, poxa, agora que eu comecei a pegar o jeito aqui, mudou, né? Então esse setup rápido, ele precisa estar na veia também, né? Precisa acompanhar e precisa estar ali muito ciente de como é que essas coisas funcionam dentro de uma empresa digital como a 99, né? Esse é um dos temas que a gente vive também conversando internamente sobre essas necessidades de mudanças e mudanças rápidas. Sim. E isso vai no contraponto também do ser humano, que o ser humano tende a ficar numa zona de conforto, né? Então essa mudança rápida mexe o tempo todo com as pessoas, e é importante ter assim, sempre uma capacitação, um treinamento para, cara, mudança é bom, mudança vai te levar para um novo lugar. Você não vai conseguir aquilo que você busca se você não mudar rapidamente e ajustar a sua trajetória. Sim. Então a gente está sempre tratando desses temas, né, internamente. E aí, para a gente ir aqui para o final, né, eu queria terminar te fazendo a seguinte pergunta, Júlio, que qual é a principal estratégia ou como buscar, né, um parceiro de negócios, e quais seriam ali os seus conselhos dentro desse segmento para empresas que precisam fazer uma contratação de uma empresa de BPO para terceirizar essa área de Customer Experience? Quais são os pontos de atenção, quais são as principais dicas que você pode dar, já atuando nesse segmento há bastante tempo, e atuando muito fortemente também com parceiros de BPO, né? Então, assim, para quem está eventualmente aí nos ouvindo, o que você tem a dizer sobre isso? A terceirização, os desafios para a terceirização, utilizando e como escolher empresas de BPO para essa área do Customer Experience. Eu vou dividir em 2 pontos, né? Eu vou falar um pouco mais da parte técnica, então, aí já puxando do último ponto que a gente conversou, o que é bem definido, eu vou entender a volumetria desse meu serviço, e dentro disso eu vou estipular internamente o quanto vai ser o meu custo. A partir desse momento, eu já tenho um momento chave, eu já tenho ali a peça principal para eu ir para o mercado. E aí eu indo para o mercado, eu vou entender o quanto dessa volumetria, o quanto desses custos que eu teria, dessas
pessoas que seriam internas, a BPO vai conseguir me ajudar. Por quê? Não é só eu ir lá e pagar o salário. Eu tenho contratação, eu tenho treinamento, eu tenho máquina, eu tenho uma série de valores e, vamos colocar, pontos obrigatórios, né, de contratação que vai me custar tempo. Então, se eu tenho uma operação onde eu preciso contratar 30 pessoas, quem vai fazer essas entrevistas? Eu tenho essa volumetria para fazer? Não. Qual é o custo de tempo do meu HR? Então, eu costumo pensar nesse sentido bem detalhado. E aí, a partir do momento que eu levo para a BPO, cara, é o primeiro choque. Você fala, não, a gente faz, tranquilo. Eu te dou uma contratação em 10 dias, de 30 pessoas. Então, isso acho que é o primeiro passo. Eu entender do meu OKR, o que realmente eu espero como volumetria, o que eu tenho que fazer ali na ponta, fazer os meus custos, os meus cálculos e levar isso. O quanto você consegue me executar em tempo. O SLA. E, logicamente, acho que vocês estão muito bem, muito bem treinados, que o SLA de vocês é bom, né? Uhum. Porque o cliente sempre vai pedir agilidade, né? Sim. E aí, acho que, além disso, né, voltando também para a parte técnica, das contratações, o quanto a gente consegue absorver de pessoas que realmente em 3 meses têm um run-up bom, sabe? Aquela pessoa que é engajada, que vem com os mesmos valores. E é difícil hoje, né? Vamos falar de São Paulo, por mais que a gente tenha uma demanda grande de trabalho, né, de contratação, é difícil você achar, muitas vezes, um perfil específico do que aquela empresa precisa. Né? Então, acho que isso é super importante, o fit das empresas. Então, a parte técnica, eu tenho meu job description, vocês já sabem o que tem que fazer, o SLA vai me entregar, eu acho que é um segundo ponto pós isso. O terceiro é a preocupação, né? É fazer todo o treinamento, todo o onboarding. Você saber que o funcionário que está na ponta, tomando conta dos nossos parceiros, que são super importantes, vou falar no caso da 99, eles estão bem cuidados no sentido de, tem um plano de saúde, se tiver algum problema, como é que vai ser resolvido. Então isso também dá uma tratativa melhor pra gente. Né? E assim, às vezes até pela demanda, até pelo tamanho, se eu tivesse que fazer uma gestão de 30 pessoas, eu não ia conseguir focar para a estratégia. Se uma ali tem algum probleminha, e eu vejo que com todo mundo que eu conversei da DI, tem esse direcionamento, né? A gente vai ficar preocupado com essa pessoa. Uhum. Então, acho que esse ponto também estratégico, técnico, é muito importante ser acolhido. Saber que o funcionário da ponta está sendo acolhido. E aí, acho que para finalizar, é a devolutiva. O que eu estou recebendo de bons resultados ou maus resultados, mas a identificação deles, o que a BPO está trazendo para mim como devolução. Se é um problema que é meu, eu preciso ajustar, se é um problema do processo, então a gente recebe muitos insights positivos dos próprios analistas. E hoje a gente também tem uma linha de coordenador muito boa, a gente tem um case muito bacana onde um analista nosso virou coordenador, agora já está coordenador pleno. Que bacana. E ele é um dos nossos destaques, isso é muito bacana. Então, acho que essa parte técnica, para não entrar em tantos detalhes. A outra, eu gosto sempre de analisar também a parte humana. E aí ela se concilia com a técnica porque, como eu sei que eles também estão bem desenvolvidos, mas é o perfil das pessoas que trabalham, se elas estão gostando, a gente utiliza muito a relação das pesquisas NPS. Né? Então, foi uma das coisas que a gente solicitou muito para a DI, porque a gente quer entender o que ele está achando do ambiente, do environment, o que ele está achando do processo, o salário dele, ele está contente ou não, porque é super importante isso. E essa devolutiva, de novo, ela entra na técnica. A gente é um processo humanizado, a gente percebeu aqui que eles estão infelizes porque a variável não é alta. Poxa, vamos parar um pouquinho, vamos analisar, a gente tem budget para aumentar? Vai melhorar o engajamento? Eles vão produzir mais? Poxa, então acho que vale a pena. E aí, acho que esse contexto todo, alinhado, de novo, aos valores, que eu sempre vou comentar isso, que a 99 é muito importante, acaba trazendo essa conectividade. Né? E hoje a gente vê perfis lá dentro de jovens, pessoas que estão um pouco mais maduras também, então não tem um perfil, né? Se é homem, se é mulher, se tem gênero, qual é o gênero, idade ou não, mas o mesmo perfil no sentido de vamos abraçar a causa de comunidade, vamos sentar aqui, vamos trabalhar, trazer o melhor
E aí, hoje, acho que é até legal quando eu entrei, acho que só como um case, né? E aí já não só falando de comunidade, mas também da nossa relação, foi que quando eu precisei resolver um problema, eu consegui o telefone de todo mundo. Todo mundo foi super rápido. O Jansen, né, que você conhece, aí a gente já bateu um papo também. Sim, sim. Então, eu conversei com todo mundo, a resposta foi muito rápida. E os treinamentos que já foram colocados já deu aquela mudança de clima, onde não estava tão legal, daqui a pouco, poxa, poucos feedbacks já estava bom, então, de novo, a parte técnica aí é a adaptabilidade que a gente estava conversando. Então, acho que se você traçar bem esses passos, né, eu estou falando muito agora aqui uma relação mais de gestão, mas o que é volume, valores e o que eu vou ter de volta, de entrega dessa BPO, eu acho que são os pontos chaves para você escolher a que mais vai te agradar. Cara, você falou de várias coisas aí que eu concordo 100%. E aí e eu queria até reforçar, na verdade, porque são coisas que eu acredito muito, que assim, um BPO, uma relação de BPO de sucesso, ela passa por saber exatamente qual é o meu negócio, qual é o meu processo, qual é a minha volumetria, o meu SLA, a minha produtividade. Então eu tenho tanto domínio daquele processo que eu vou externalizar que eu me sinto seguro, porque eu domino, né? E aí um risco está justamente quando você não tem esse domínio. Você tem que depender de um parceiro que vai conhecer e está entrando e ele precisa conhecer um negócio que talvez você ainda não conheça tão profundamente. Então um risco está aqui. Segunda coisa, e aí para reforçar, eu acho que é importante isso, é a questão de fit cultural, né? Sim. Eu percebo que a 99 é uma empresa extremamente tecnológica, disruptiva, mas ao mesmo tempo pilar pessoas, né? O cuidado com o ser humano é um valor muito profundo. E isso aqui bate diretamente com aquilo que a gente acredita na GI. O ser humano está no centro. Sim, né? concordo. Então, fit cultural, preocupação com as pessoas, inclusive com essa validação, né, de NPS, o Net Promoter Score, né, Sim. que você faz ali a pesquisa para saber, enfim, em linhas gerais, como é que está o moral da equipe, né, como é que eles estão engajados e satisfeitos e se de repente tem algum ponto ali para ajustar. E finalmente ali o retorno, né, essa devolutiva que o teu parceiro de negócios, aí, a empresa de BPO, está te retornando. Ou seja, eu conheci o processo, externalizei, treinei, dei tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse desempenhar aquela atividade, está ali cuidando das pessoas, portanto os valores combinam, e agora eu preciso receber também uma troca ali, uma devolução de qualidade, porque aí você tem aí o fechamento desse ciclo. Acho que não somente para Customer Experience, que é o tema aqui, mas esse é o segredo de uma externalização de qualquer processo. Se a gente seguir todos esses passos, não tem como dar errado, né? Claro, ter também parceiros que entendem dessa questão de ganho de eficiência por meio de tecnologia, alavancagem operacional, no sentido de conseguir extrair o melhor da equipe, né, utilizando aí a tecnologia sempre como um pivô para isso, sempre isso acaba sendo um adicional, mas acho que o foco tá na escolha correta de pessoas. E eu sou um cara muito de tecnologia, né, assim, por formação e por gosto e por experiência mesmo, eu estou sempre envolvido com tecnologia, mas quanto mais eu conheço da tecnologia como um diferencial, e eu acabo percebendo da minha perspectiva que o ser humano é o que geralmente faz toda a diferença. Sim. Isso é muito bacana. Então os valores combinam aqui super, super bem. E Júlio, mais uma vez eu queria te agradecer. Puxa, eu que né? agradeço. Assim, foi um bate-papo assim super gostoso, super profundo, né, dentro desse tema aqui de conhecimento. Você fala aí com bastante desenvoltura e assim, dá vontade de falar, cara, deixa eu ficar uma semana aqui trabalhando na 99 aqui para ver de perto aí como as coisas acontecem. Então, eu queria abrir até esse momento aqui para suas mensagens finais aqui. Claro. Enfim, o microfone é teu. Acho que primeiramente agradeço também a oportunidade, a Jai vem sendo muito parceira, né? Então,
Até os almoços são sempre produtivos, isso é muito bacana. A abertura também devolutiva, a reciprocidade, acho que também o respeito mútuo, acho que é super importante, né? Então, acho que é um ponto também muito fiel, que eu acabei não comentando, mas é o respeito, né? Em nenhum momento houve falta de respeito em nenhuma das partes, por mais que o problema possa aí estar pegando fogo, né? Acho que isso é super importante. E acho que assim, dentro da estrutura que eu tô, eu tenho que agradecer também muito ao time que hoje a gente tá desenvolvendo, não somente da DI, que é um time que tá crescendo bastante, né? Até como eu comentei, tem agora até um coordenador pleno, muito importante isso, e conforme a gente vai conhecendo a história de cada um, a gente vai vendo o quanto cada um também merece estar ali, merece também uma oportunidade, e aí depende logicamente deles criarem isso, né? E aí eu acho que até um ponto bacana é a criação de internalização dos cargos, né? A gente utiliza as pessoas que estão de dentro para crescer. Acho que isso é super importante. E outro ponto também é o meu time, né? Então, hoje a gente está com um time muito robusto de comunidade ali de CX, pessoas inteligentíssimas, assim, que atuam muito bem, que têm desenvoltura, né? Também tem o meu diretor, o Renan, que é um cara super para frente, um cara super 10, que dá bons insights pra gente. Então, acho que as minhas mensagens finais é um agradecimento a toda a equipe da DI que trabalha com a 99, né, pela toda a evolução, e eu sei que tem alguns lá dentro que falam, pô, o Júlio é chato, mas não. eu até brinco com o Jansen, falei, cara, se eu estou sendo chato é porque eu ainda confio e quero vocês aqui, né, porque eu estou preocupado e é feedback, né, para sempre a gente tá virando a chave rapidinho, porque a 99 tem isso, né, a gente vira a chave rapidinho. E também ao meu time, que eu acho que se a gente está conseguindo estar desenvolvendo mais, inclusive, mais oportunidade de crescimento, né? A gente está com boas rodas, vai aumentar. Então, acho que é muito pelo nosso time. E agradecer de novo o papo, sempre bom. Aprender um pouquinho de tecnologia com vocês, isso acho que para mim, todas as vezes que a gente conversou, até os projetos que você já mencionou, para mim, acho que são sensacionais. E agradecer mesmo, como um geral. Legal, Júlio. Sempre uma troca muito legal. Bom, GI, Trend Talks, agora falando de Customer Experience. Aí, muito obrigado mais uma vez, Júlio, e até a próxima. Poxa, estou só esperando o convite. Fechado. Obrigado. Obrigado. Viu? Valeu. Valeu. Tchau, tchau.